Então, pessoal, nós tínhamos visto até segunda-feira as equações, um resumo das equações gerais de mecânica dos sólidos, em, principalmente em configuração de referência, configuração lagrangiana. Então, nós vimos as relações completas da formação e deslocamento de Green-Saint-Venant e as equações do movimento em vários formatos, mas principalmente esse aqui, que é o que nós vamos usar em que nós temos as tensões do segundo tensor de Piola-Kirchhoff. Então, a nossa etapa agora consiste justamente em buscar teorias que particularizem essas equações para o caso de placa, de laminado. Essa formulação que nós vamos ver, ela vai seguir um procedimento baseado no segundo tensor de Piola-Kirchhoff, o tensor e as equações do movimento associadas a ela, as deformações de Green-Saint-Venant, e essa adaptação vai ser feita usando dois conjuntos que são, até certo ponto, independentes de teoria. Um deles é a teoria cinemática de Mindley, ou Mindley-Reisner, também chamada teoria de primeira ordem, aquela que vai levar em conta a cinemática do ponto de vista de cisalhamento transversal e de hipóteses. Então, aqui você tem aquele conjunto de hipóteses que você já conhece da teoria de Kirchhoff, de placa fina. Então, aqui, o conjunto de hipóteses é basicamente o mesmo, exceto uma delas. Então, a gente pode ver pela resumo aqui, você vai ter que, em geral, a caracterização cinemática é feita com essa ideia de que se você toma um segmento inicialmente reto e inicialmente normal superfície de referência indeformada da placa, da casca, da viga, do laminado em suma, então, esse segmento, com o processo de deformação, ele permanece reto. Essa é a primeira parte. Segundo, ele permanece inextensível. E terceiro, e aqui que está a diferença entre a teoria de Kirchhoff e essa de Mindley, é que esse segmento, que inicialmente era perpendicular à superfície de referência, ele não permanece perpendicular à superfície de referência na configuração deformada. Em geral, ele vai ter uma diferença. Essa diferença, esse afastamento da perpendicularidade é o que vai gerar uma aproximação do cisalhamento transversal através da espessura do laminado. Então, isso é um lado. O outro é o conjunto de hipóteses de von Karman. Também podem ser adaptados para vigas, placas e cascas, mas essas hipóteses elas vão tratar principalmente dos termos não lineares das equações do movimento e as equações cinemáticas. Basicamente, em resumo, de todos os termos não lineares que aparecerem, que vocês observam, como é que eles aparecem, os termos não lineares aqui? Em produtos de tensão com derivadas do deslocamento. Todos os termos não lineares aqui aparecem dessa forma. A gente não chegou a detalhar aqui as equações do movimento que vocês já conhecem de outra disciplina, que são as equações em termos do tensor de Cauchy. Não sei se vocês lembram, quando você escreve aquelas equações em Cauchy, não tem termos não lineares. Não sei se vocês já pararam para pensar esse fato curioso que tem. As equações do movimento completas, isto é, sem hipóteses simplificativas, em termos de Cauchy, elas são lineares. São basicamente essas aqui, sem toda essa parte de deslocamentos que tem aqui à direita. Certo? Sobraria apenas esses termos multiplicados por 1 aqui. Derivada em x3 de sigma 33, derivada
de sigma 2 em x2, derivada de sigma 1 em x1. Isso seria a forma das equações em termos de Cauchy. Não que o problema tenha se tornado, o problema como um todo, tenha se tornado linear. Não. Apenas que a não linearidade não aparece explicitamente nas equações de movimento. Elas ficam, claro, ainda nas equações cinemáticas, da formação do deslocamento, por exemplo, as equações de Green-Savenin. Né? Então, aqui claramente aparece a não linearidade. Agora, as equações que nós estamos usando aqui, que para trabalhar com uma não linearidade moderada, que é o que visa a teoria de Kirchhoff, então existe a opção, que fica mais interessante, mais simples de deduzir, de trabalhar com as equações de movimento dessa forma aqui, em termos de segundo de Euler-Kirchhoff. Existe alguns aspectos aqui que depois nós vamos talvez detalhar um pouco melhor. Qual a meta das hipóteses de von Karman? Por exemplo, ela é chamada também de teoria de deslocamentos moderadamente grandes. Então, o sentido que tem por trás dessas equações é manter alguma coisa da não linearidade na resposta, porém, não todos os termos não lineares. Se você mantém todos esses termos não lineares aqui, você se torna capaz de tratar não só de laminares, então você não tem uma situação em que a espessura do corpo tenha sido levada em conta. Essas equações aqui, elas funcionam para qualquer formato de corpo e qualquer tamanho de carregamento e de deformações. Por exemplo, você pode pegar uma barra e aplicar carregamento até ela virar um círculo ou fazer qualquer outro tipo de deformação. Isso é o que permite as equações gerais, tridimensionais. Então, essas hipóteses de von Karman, elas vão permitir não linearidade moderada. Então, por exemplo, você vai ter uma viga, você vai conseguir e aplicar um carregamento transversal, com essa teoria, você não vai poder aplicar um carregamento até ela virar um 8, um S, um círculo. Você vai conseguir aplicar ali isso via de regra, um deslocamento que seja também da ordem da espessura. Então, nessa faixa de validade, isso aqui é um detalhe sutil, você poucas vezes encontra isso escrito em algum lugar. A faixa de validade de uso da teoria de von Karman é praticamente a mesma daquela que se diz que é a faixa de validade da teoria de placa fina, ou de viga de Euler-Bernoulli, viga delgada. Então você não pode permitir deslocamento que seja muito maior do que a própria metade da espessura. Esse limite de ser metade da espessura, uma espessura, etc., é arbitrário. Significa, para cada deslocamento que você tem um erro envolvido. E, em via de regra, se você está usando um modelo de placa fina ou de viga fina, quando você chega ali num deslocamento metade de um valor da altura da viga, você vê que os erros estão ali já na faixa de 2, 3, 4%, que é alguns erros um tanto admissíveis em engenharia do dia a dia. Então, qual a diferença que tem entre você usar ou não usar a teoria de von Karman? É que se você chegar num deslocamento, existem diversos aspectos em termos de erro. As teorias de placa fina, a gente não chegou, não teve como deduzir isso, mas existem deduções que mostram que
os resultados convergem para a solução exata, tridimensional, no limite, conforme a espessura tende a zero. Isso significa o quê? Que não há nenhuma faixa de deslocamento que vá produzir um resultado sem erro. E, ao mesmo tempo, não se tem uma maneira de avaliar esses erros. Quando você passa da teoria de placa fina para semi-espessa, você melhora essa precisão. Agora, a outra melhoria que você incorpora em termos de qualidade da resposta são as hipóteses von Karman, isto é, uma certa não linearidade. Então, incluindo esses dois conjuntos de hipóteses aqui na formulação, você chega numa situação em que você vai tratar de estruturas delgadas com deslocamentos e deformações também na mesma faixa das outras teorias, quer dizer, deslocamentos até um pouco mais do que a espessura do laminado, porém com um nível de erros bem menores do que aquele que você obteria se você não usasse não linearidade e não usasse essa hipótese que permite uma aproximação do cisalhamento transversal. Espero que isso tenha feito um panorama mais geral para vocês, que é diferente da gente ver o detalhamento da formulação. Né? Voltando aqui, agora vamos começar para a formulação. Por vários motivos, e aqui normalmente isso não é apresentado em termos de dedução, é apresentado de uma maneira, você pode dizer, heurística, empírica, o que é uma coisa válida até certo ponto também, e é feito na ciência. Né? Muitas vezes o conjunto de raciocínios para levar alguma coisa é bastante complexo, isso vai ser explicado em textos, mas eles são intuitivos. É esse o caso aqui. Então, mas dá para a gente dar uma olhada nessas ideias que tem por trás, o porquê reter apenas os termos não lineares que envolvam isso aqui. Essa figurinha ela serve para dar uma melhoria nesse entendimento. O corpo, então, agora não tem uma forma arbitrária, tem uma forma desse tipo aí, uma viga, uma placa, ou mesmo uma região de casca. Mas para a placa é mais simples de enxergar. Então, nós estamos usando a formulação lagrangiana, quer dizer, nós estamos usando o sistema de referências associado à configuração, no caso, indeformada, que vai ser usado como referência. Então, tipicamente, elementos delgados dessa forma, eles têm uma rigidez coplanar muito maior do que transversal. Embora, normalmente, o componente vai ser submetido a ambos os tipos de solicitações coplanares e transversais. Mas os deslocamentos transversais serão sempre maiores do que os coplanares, a menos que seja um tipo de situação muito, muito peculiar. Por exemplo, quando não há deslocamento transversal ou solicitação transversal. Então, aqui dá para ver uma das vantagens da gente trabalhar ou raciocinar aqui com as componentes do segundo Theodor-Kirchhoff. Lembra, né? Se a gente tivesse aqui nessa configuração deformada, usando, por exemplo, as deformações do primeiro Theodor-Kirchhoff, nós teríamos as componentes do tensor nas mesmas direções aqui, referência. Tá?
No entanto, as do segundo pelo Kirchhoff, elas naturalmente atuam sobre o elemento diferencial na sua configuração deformada correspondente àquele original. Então, são as componentes. Isso aqui, por exemplo, são duas componentes que nós estamos aqui, nas faces que originalmente estavam na direção 1 e na direção 3. Tá? Então, naturalmente, essas componentes, uma delas vai ser transversal, vai ser axial, na configuração deformada, e a outra é tangencial, será um cisalhamento. Essas equações do movimento aqui, por outro lado, essas componentes aqui são nas direções cartesianas de referência. Por exemplo, essa equação, essa terceira equação aqui, é o equilíbrio de forças, tá? Na direção 3, na direção transversal. Então, o que vários arrazoados aqui, feitos por von Karman, permite identificar, por exemplo, o que é esse ângulo, esse derivado de U3 em x1. Ele é esse ângulo aqui. Então você vê que existe essa tensão σ1 aqui, vezes esse ângulo. Esse produto vai dar a componente desse tensor aqui na direção transversal original. Então isso vai ser retido aqui como uma parcela de força na direção 3. Então você veja algo que não havia na situação linear. Na situação linear teria apenas o sigma 33 aqui, já que ele atuaria diretamente aqui, né? Mas não, agora nós vamos ter esse termo também, que agora é um termo não linear. Vocês lembram? Um produto de duas incógnitas numa equação. Campo de deslocamento é incógnita, campo de tensões incógnitas. Está um termo aqui. No caso de placa, se você fizer uma figura no sentido transversal, você vai ter algo no outro plano, o que vai ocasionar esse acoplamento aqui. E assim você vai ter todos esses termos aqui. Vão ser retidos porque envolvem essas duas componentes. O que acontece, por exemplo, com esses termos? Vamos pegar algum outro aqui. O 3, que é o deslocamento transversal, a derivada em relação a x3. Por que ele cai fora? Podemos considerar de que esteja em validade as hipóteses cinemáticas, de que o segmento é, no caso de um componente delgado, esse comprimento aqui, o segmento normal, o comprimento desse segmento permanece o mesmo. Então, era igual a esse mesmo comprimento aqui. O fato de que esse comprimento, isto é, esse comprimento aqui permanece o mesmo que esse, vocês observam que não significa que não haja uma deformação, o 3 em relação a x3 tivesse que ser nulo. Esse segmento aqui poderia se extensionar, né? Poderia ter uma deformação aqui, variando ao longo desse trajeto. No entanto, por causa disso aqui, por causa que esse ângulo aqui envolvido de rotação é considerado ainda moderadamente pequeno, não pequeno no sentido do modelo de Kirchhoff, mas ainda moderadamente pequeno, então von Karman optou por ignorar isso aqui. Então o que sobrou é apenas a tensão. Ficou apenas a parte linear aqui desse termo. Depois vai ser derivado aqui. E é da mesma maneira, o 2 em x2. Por que esse termo aqui termina sendo ignorado? É diferente a explicação em relação... Bom, talvez seja similar a isso aqui. Você vê que esse termo aqui, ele está sendo somado a 1. Então, a ideia de que ele pode até não ser tão pequeno
mas somado com 1, ele pode ser desprezado e permanecer apenas o 1. Esses termos aqui têm uma explicação similar àquela do 3, que é bastante associada a essa inextensibilidade. Então, no geral, você vai ter, aplicando essas hipóteses de von Karman, nós vamos aplicá-las nas equações do movimento, o que significa que nós vamos, dos termos não lineares, nós vamos reter apenas esses 6 termos aqui. Todo o resto vai ser eliminado. Todos os termos não lineares restantes, fora. Então, a gente chega nessa forma aqui. Daqui para cá, eu fiz uma mudança de notação. Em vez de tratar esses termos aqui com índices, 1, etc., eu voltei a colocar as letras X, Y, Z, etc. Certo? Quando necessário, a gente pode retornar facilmente. O que acontece é que nas formulações que nós vamos ver mais à frente, vão ser bastante difíceis da gente realizar as simplificações de maneira automática, usando notação inicial com regra somatória. Então, boa parte delas nós vamos ter que trabalhar na forma aberta, onde elas estavam de forma completa, eram aqui. Então, nós vamos reter também os mesmos termos de von Karman. Quer dizer, vai ser esse termo aqui, esse e esse, esses 3 últimos. Esses internos aqui seriam desprezados. Então, o resultado, mudando agora, também eu troquei o 1, o 2, o 3 por U, V e W. E também troquei aquele X maiúsculo que indicava as coordenadas materiais, troquei por X, Y, Z, que é a notação que nós vamos usar no resto do texto. Aqui vai exigir um pouco de memória sobre isso. Boa parte do texto, boa parte dessa análise que vai se fazer aqui para observar comportamentos, etc., vai ser feito na situação linearizada. Então, naturalmente, não importa qual o significado desse xzinho, certo? Já que esses termos não lineares não estarão presentes em nenhum dos 2 conjuntos de equações. Quando a gente for usar a situação não linear, vai se ter que ter em mente que esse xzinho se refere à coordenada material, a configuração deformada. E esse sigma vai se referir à segundo Euler-Kirchhoff. Na situação linear, é indiferente saber se é Euler-Kirchhoff ou Cauchy, já que o Euler-Kirchhoff converge para Cauchy conforme a não linearidade é anulada. Então, nesse ponto, nós temos o resumo aqui das equações que nós chegamos até esse momento. As equações cinemáticas, o que ficam aqui? Esses 2 termos, mais esse aqui, são as deformações coplanares do plano XY, e você vê que isso aqui deveria estar ainda como zero, tá? Por causa das hipóteses de Mindlin. O que surgiu de novo aqui? Aliás, eu apontei errado, a deformação coplanar é essa, esses elementos. Então você vê que onde ficaram os termos não lineares? Exatamente e apenas nas deformações coplanares. Nas 2 deformações desses elementos transversal, elas continuam nas suas formas lineares. Isso é o que surge automaticamente das hipóteses de von Karman. Para as equações do movimento, agora com as hipóteses de von Karman, as 2 primeiras equações elas ficam exatamente igual elas ficavam, a forma, quando você escrevia em termos de Cauchy. Isto é, elas ficam lineares. Pelo menos essas equações aqui. Né? O problema é não linear.
porque tem a linearidade aqui. Mas essas duas equações do movimento ficam lineares. Toda a não linearidade fica na terceira equação, desses termos aqui, esses 6 termos. Certo? Bom, isso aqui é uma formulação, então, pontual. Ainda como se fosse um corpo tridimensional. O que nós vamos fazer agora, a próxima etapa, é escrever equações adaptadas ao laminado, a uma placa, uma viga ou uma casca. São as equações do movimento do laminado. Como que isso? Nós já tínhamos feito uma parte desse trabalho lá na situação linear do capítulo de laminados. Né? Tínhamos começado definindo esforços. Nós tínhamos já o esforço normal, que é a integral da tensão, do vetor tensão, esse vetor tensão das componentes coplanares, através da espessura. Os esforços de momento, fritura e torçor, que era sigma vezes E, integrado em Z. Então aqui nós vamos continuar com as mesmas definições. O que nós vamos incorporar agora, já que nós estamos incorporando o cisalhamento transversal através da teoria de Mindlin, nós vamos incorporar a definição dos esforços cortantes. Tudo isso aqui por unidade de comprimento. Cortante QY e QX, a integral das tensões cisalentes transversais na espessura. O que mais? Do lado cinemático, nós vamos fazer algo que é a incorporação das hipóteses, no caso de Mindlin, para representar o campo de deslocamento. Observa x, y, z e o tempo, já que nós estamos começando aqui incorporando efeitos dinâmicos. Então, aquelas hipóteses vão permitir que se faça uma separação de variáveis, aquela que a gente já fez antes no caso de Kirchhoff. Aqui fica feito de maneira análoga. Nós temos uma parte do comportamento que é coplanar, então que depende apenas de x, y, a posição sobre a superfície de referência, e uma parte que é associado à variação, a variação desse deslocamento através da espessura. Então, é uma decomposição linear através da espessura. Por isso que ela é chamada de teoria de primeira ordem, porque aqui aparece z elevado a 1. Mais ao final do livro, do curso, a gente vai ver as chamadas teorias de ordem superior, em que se incorpora aqui mais termos. Por exemplo, mais um z ao quadrado vezes uma nova função incógnita, que também depende só da posição no plano da superfície de referência. E também pode se incorporar um segundo termo, z ao cubo, vezes uma terceira função. É por isso que é chamada teoria de ordem superior. Você vai incorporando mais termos aqui, aqui e aqui, e com isso você tem uma melhoria na resposta. Por quê? Porque, de fato, você pode até perceber, se você começar a incorporar uma série infinita de termos aqui, de todas as potências de Z, você estará se aproximando, assintoticamente, de uma situação triaxial, de deformações. Então, você está se aproximando daquela solução tridimensional, com uma quantidade menor de funções. Mas isso aqui é o fundamental. É baseado nessas hipóteses de Mindlin, que você vai encontrar 99,9% do trabalho que é feito em engenharia. Todos os programas comerciais de elementos finitos são, as formulações de casca são baseadas nessas hipóteses aqui. Certo? Ela é bastante eficiente, bastante rápida, os cálculos, etc. O que acontece? Se a gente aplica agora, leva essa decomposição aqui dos deslocamentos para as relações da formação do deslocamento de von Karman,
o resultado vai ser isso aqui. Correto? Você vai ter a derivada de U0 em x, depois a derivada de psix em x. Isso vai dar isso aqui, U0 em x, psix em x vezes z. Essa parte é linear. E tem aqui esse termo não linear, que vai ser, já que nós não tínhamos aqui uma decomposição para o deslocamento transversal, por causa da inextensibilidade do segmento normal, esse termo vem simplesmente para cá. Observa que o termo não linear independe de z. Então, ele, conceitualmente, ele se junta, ele tem a mesma natureza dessa parcela aqui. Então, essa correção não linear, ela é feita sobre a parcela de deformação de membrana. A parcela de flexão na cinemática permanece a mesma da teoria linear. Correto? Que é esse termo, esse e esses aqui, e o cisalhamento transversal. Responde pela parcela de cinemática de flexão. Então, a não linearidade de von Karman aparece unicamente nesses três termos aqui, que são a deformação de membrana. Está aqui o termo não linear de cisalhamento coplanar. Vamos voltar agora para a parte de tensões, equações de movimento. O que nós vamos fazer aqui? Nós temos as equações de movimento em forma diferencial envolvendo tensões pontuais, como se fosse um corpo. O que nós queremos converter essas equações em equações que representam o equilíbrio da placa em termos de esforços. Um dos procedimentos que existe para os dois grandes procedimentos, é esse que é usado aqui nesse ponto, consiste em integrar essas equações aqui em Z. Simplesmente integra essa equação inteira em Z, integra a segunda, integra a terceira em Z, você obtém, por exemplo, o que acontece quando eu integro a primeira? Obter isso aqui. Só que você observa que nós estamos fazendo a integral de uma derivada, a integral em Z de uma derivada em X. Então é possível trocar a ordem disso. Isso é, primeiro integrar a tensão e depois fazer a derivada. O que quer dizer? Passar essa derivada para fora da integral. Quando você faz isso, aparece o quê? A derivada da integral de sigma. Mas o que é a integral de sigma x? É nx. Certo? Então, esse termo aqui, essa integral vai ser simplesmente derivada de nx em x. A mesma coisa com esse. Se eu passo a derivada para fora, eu vou ter a derivada da integral de tal xy. Daqui, integral de tal xy é o nxy. Nxy derivado em y. Os outros termos a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Esse termo do lado direito, que é o termo de inércia, observa que esse aqui é o zero, né? Das hipóteses cinemáticas, isso aqui independe de z. Então, nós podemos tirar esse termo da integral em z. Podemos colocá-lo aqui para fora. O que vai sobrar dentro da integral é o ρ, a densidade. Nós vamos integrar na espessura. Mesma coisa com aquele termo lá. Isso aqui independe de z, pode colocar fora da integral, vai ficar a integral da densidade vezes z. Então isso gera duas entidades, que é isso aqui, que agora nós podemos chamar de momentos
de massa. Momento de ordem 0, momento de ordem 1, e mais à frente nós vamos ter momento de ordem 2 também, quando a gente tiver que multiplicar essa densidade por z ao quadrado. São simplesmente quantidades que você é capaz de calcular, porque se essas densidades são dadas, lâmina após lâmina, você conhece as espessuras, etc., isso aí são quantidades que não são incógnitas. Elas representam o material naquela sequência de empilhamento ali. Esse termo que envolve o cisalhamento transversal, o que se observa? Ele é uma integral em z de uma derivada em z. Então, você vai ter simplesmente a tensão nos limites de integração. O que significa isso, esses termos? Você tem a tensão aplicada, não a tensão aplicada, a tensão que se desenvolve na superfície superior do laminado, menos a tensão que se aplica na superfície inferior do laminado. Agora, em termos de equilíbrio dos pontos que estão no contorno desse corpo, esse corpo que tem várias superfícies, várias regiões de contorno, essa tensão, ela tem que ser igual ao carregamento, à carga distribuída e aplicada na superfície superior e na superfície inferior. Percebem isso? Eu tenho uma placa, tem essa superfície superior. Eu posso chegar lá em cima e aplicar uma carga distribuída tangente ali, na direção x, em QX, que varia de ponto a ponto. Em cada posição, x e y, eu tenho um valor de carga QX aplicada. Por equilíbrio local, a tensão que está logo no material ali encostado, ali na superfície, a tensão cisalhante transversal, tal XZ, tem que ser igual a esse valor de carga, é um valor dado. Então, esse valor aqui é um carregamento. Tem que ser igual ao carregamento tangente aplicado nas faces. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Professor, podia explicar de novo essa parte do terceiro termo? Vamos ver. A gente tem a placa. Aqueles termos lá se referem às tensões, vamos dizer aqui X e aqui Z. Então, essa componente tal XZ, se você desenhar um retangulinho aqui, está nesse plano X, plano Z. Então, na superfície perpendicular a X, esse tal XZ é uma componente que está apontando para cima, né? Ou para baixo, mas no seu Sim, sentido está nesse positivo ele está plano. para cima. Só que lembra que tensão são 4 termos que tem que atuar no elemento diferencial. Tem esse, e aí tem aqui em cima, na superfície que está na perpendicular a Y, né? Tem uma tensão também apontando para lá. E embaixo tem uma tensão apontando para cá. Percebe? Sim. Esse elemento diferencial está grudado nessa superfície aqui, no material. Então, essa tensão tal XZ é essa que está colocada ali na equação. Porém, isso é o material que está dentro do corpo. Do lado, digamos, de fora, como forças externas, tem o carregamento. Eu posso chegar aqui nessa superfície e fazer isso. Sim, aplicar um atrito, alguma força tangente, que vai ser um QX, por exemplo. Então eu tenho que ter um equilíbrio entre esse carregamento aqui, que é conhecido, com o estado de tensões que está no material, logo encostadinho ali. Então tem que ser igual essa carga com essa tensão que está em mais H sobre 2. Então essa tensão que está em mais H sobre 2 é conhecida, é igual ao QX.
Ah, acho que eu consegui entender. Eu vou fazer uma figurinha aqui no Corel. Um, é um aspecto importante de ser bem entendido. Tudo que se refere a condições de contorno é crucial que se tenha com muita clareza. Então, vamos dizer que isso aqui seja x e aqui y. Agora, vamos considerar aqui um elemento diferencial. O que nós temos? Em termos de tensão cisaliante, nós temos isso aqui é uma parte da tensão, a outra fica aqui. Então, isso aí é a tensão. Quer dizer, essas três partes internas ao material, isso aí é a tensão. Aqui nessa superfície que pertence ao corpo, ao contorno do corpo, né? Então aqui nós vamos ter o Q, no caso, o Q de X, vou colocar só assim. Então você vê que tem que ter um equilíbrio entre uma coisa e outra. Conceitualmente eles são bem distintos. Tensão é uma coisa, carregamento é outro. Inclusive um é conhecido e o outro não é, a priori. Um atua no domínio, isto é, no material dentro do corpo, o outro atua nos pontos que estão no contorno, na superfície desse corpo. Então, conceitualmente são diferentes. Eles se relacionam por obrigação, por necessidade de equilíbrio desse elemento diferencial. Então, o que tem ali naquela equação, na integração daquele termo, é a diferença entre essa tensão aqui e essa. Tá? Isso aqui está em mais H sobre 2. E ali embaixo haveria alguma outra coisa similar. E o que acontece com a derivada em relação a z, depois de tu integrar? Bom, vamos lá olhar. Vamos olhar que eu já não lembro mais. É que a derivada foi a primeira coisa que morreu, né? Estamos falando disso que já resultou da derivada. Ah, tá, Por sim. quê? Porque era integral em Z e Integral uma e derivada derivada. em Z. Aí uma é a operação anti. Ah, Então, sim, sim, tá certo. ficou a atenção nos limites de integração. E aí, eu estava dizendo que isso aqui é um número conhecido. Você pode escrever de diversas maneiras, pode deixar. O que muitas vezes é feito é pegar a soma disso aí, ou a média, alguma coisa assim, tá? E colocar um único valor representativo. Então, com isso, nós chegamos a trabalhar com todos esses termos. Nós não discutimos nada sobre esse aqui fica mais ou menos como está. Isso aqui é uma força de corpo coplanar a placa. Isso aqui muitas vezes vai ser reescrito. Esses termos aqui são cargas coplanares, né? Aplicados na superfície. Esse termo aqui, ele é uma força também coplanar, só que não é aplicado nas duas faces. É uma força distribuída na massa através da espessura. Boa parte das vezes é simplesmente substituído esses dois termos aqui, esse e aquele, simplesmente como uma força distribuída coplanar que tem aquela idealização de que ela teria de ser aplicada sobre a superfície de referência, uma força por unidade de área, que é o que a gente vê muito. Que nem em viga você tem aquela força axial ou transversal por unidade de comprimento, em que ela é pressuposta a ser aplicada na superfície de referência, a linha neutra no caso lá. Aqui pode ser feito a mesma coisa, como uma aproximação.